Viva está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é Miguel Pinteluz, Ministro das Infraestruturas e da Habitação, a quem agradecemos ter aceitado o convite para esta edição extra do programa. Eu sou a Susana Madureira Martins, comigo está a jornalista do Público, Rafaela Bordo-Relvas. Bem-vindo mais uma vez aqui a este estúdio. Vamos começar pela habitação, sobre o pacote que foi apresentado esta semana, o segundo pacote sobre habitação. O Governo insiste no conceito de valor moderado, depois de este ter sido um ponto polémico do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, a lei dos solos. Agora definem que uma renda moderada pode ir até 2.300 euros e que um preço de venda moderado será no máximo de 648 mil euros. Como é que estes valores não incentivam a especulação imobiliária? Bem, antes de mais, muito bom dia, muito obrigado pelo simpático convite da Renascença e do Público, por estar aqui nesta casa mais uma vez. Repare uma coisa, o valor moderado, nós temos que olhar de uma vez por todas para o problema, para a essência do problema. A essência do problema tem a ver com a taxa de esforço das famílias. Ontem vi, depois do anúncio das medidas, que 2.300 euros não é uma renda moderada. Bem, mas estamos a esquecer que abaixo dos 2.300 euros estão todas as outras rendas, desde os 400 até aos 2.300. O Governo não tabulou por decreto que a partir de agora as rendas são todas 2.300. O mercado vai continuar a funcionar entre oferta e procura dentro desta gama. Primeiro ponto. Segundo ponto. Vamos ao teto dos 2.300 euros. Os 2.300 euros, para uma taxa de esforço de 40%, seria uma família que tivesse um rendimento mensal de cerca de 5.750 euros. É o marido ganhar 2.800, a mulher ganhar 2.800. Isto é ou não é também uma classe média que tem sido esquecida e que não tem casa? Nós continuamos a viver num país que acreditamos que esta classe média é rica. Por pertencer ao nono escalão já é rico. É o problema do país. O país paga salários baixos. A pergunta aqui é sobre se não há aqui um incentivo à especulação imobiliária. Não há. É isso que eu estou a explicar. E, portanto, o teto, primeiro, o Governo não decreta valores de rendas. Diz só assim, até um determinado valor há um conjunto de incentivos fiscais. O mercado continuará a funcionar de forma livre. Nós não condicionamos o mercado desse ponto de vista. E, portanto, nós acreditamos que este valor é um valor até ao qual nós consideramos que a classe média precisa. Por isso é que temos a oferta desde os 400 euros até aos 2.300. Mas não esqueçamos... O Governo não decreta o valor das rendas, mas a resposta. Peço desculpa por interromper, mas aquilo que faz é criar incentivos para quem pratique rendas até 2.300 euros. Portanto, aquilo que faz é incentivar senhorios e proprietários a praticarem rendas até esse valor. Não há nenhum incentivo para praticar rendas abaixo desse valor. Claro que há. É o incentivo de mercado. Não há decreto. Porque se fosse o mercado assim, não tem funcionado muito bem até agora. Se fosse assim, tem. Eu vou-lhe explicar porquê. Se fosse como a Rafaela está a dizer, o PAA não funcionava, porque o PAA também era até 20% abaixo da mediana do concelho. O PAA não funcionou, como sabe, não funcionou por outras razões. E, portanto, os decretos, quando o Governo decreta um determinado valor, esse valor não coloca o mercado todo nesse valor. É assim de qualquer parte do mundo. Eu não percebo esta discussão. É uma discussão absolutamente estéril. Eu acho que quem consegue analisar minimamente economia e microeconomia, como é que a microeconomia funciona, percebe que quando nós temos um conjunto de incentivos até um determinado teto, o mercado não cola todo nesse teto. É impossível. Não há oferta nem procura capaz de acomodar toda a oferta de mercado até 2.300. Portanto, o mercado vai continuar a funcionar para as rendas de 1.000 euros, para as rendas de 800, para as rendas de 600, para as rendas de 900. Mas o Governo mantém os incentivos fiscais para as rendas mais baixas. Mantém os incentivos fiscais de IRS a zero e IRC a zero para rendas de 20% abaixo da mediana. Parece até que ontem o Governo acabou com isso. Não acabou. Portanto, continuamos com os incentivos fiscais até 20% abaixo da mediana, e ninguém fala disto. Parece que os jornais agora só falam dos 2.300. O Governo mantém os incentivos fiscais, repito, para 20% abaixo da mediana. Para novos contratos ou apenas para aqueles que estavam e para os novos é o mesmo processo. Portanto, porquê que estamos todos a discutir só os 2.300? Eu não consigo perceber. O Governo o que fez ontem é um esforço coletivo de todos nós para trazer mais casas para o arrendamento nas zonas de maior pressão. Nas zonas de maior pressão, repito. Reparem uma coisa. Hoje a média das rendas em Lisboa são cerca de 25 euros o metro quadrado. 22, 25. Há zonas em Lisboa com rendas médias de 31, 32.
Para estas rendas médias contribuem mais de 100 mil fogos com rendas congeladas. Ou seja, na realidade essa não é a renda média. A renda média é muito superior a essa em Lisboa. É só procurar em qualquer site e perceber o que é que se está a passar no Concelho de Lisboa. Veja o que é que está a passar-se no Concelho do Porto. Veja o que é que se está a passar em Matosinhos, em Gaia, em Oeiras. Não é possível. O Governo agora, a pergunta pode ser, mas porquê que decretaram um valor único nacional? Primeiro, por simplificação. Repare que uma das coisas que eu detetei, e a Rafaela, que trabalha tanto em habitação, deve ter essa dificuldade diária. Ela hoje já é uma expert no tema, mas eu tenho essa dificuldade ao fim de um ano e meio. Já repararam a quantidade de jargões, a quantidade de fórmulas? Como é que se calcula a mediana? Como é que se calcula o HCC? Bem, a fórmula do HCC é a habitação a custos controlados, para quem nos está a ouvir, mais um jargão, mais um acrónimo. A fórmula é absolutamente dantesca. Ninguém consegue perceber aquela fórmula. Nós quisemos simplificar. Os portugueses precisam de simplificação também aqui. Fica claro, até 2.300 euros de norte a sul do país, em qualquer concelho, há estes incentivos. É um incentivo global a que mais nós acreditamos que cerca de 300 mil fogos hoje estão fora de mercado, são convidados a vir para o mercado. Primeiro ponto. As rendas que estão acima de 2.300 são convidadas a baixar abaixo de 2.300. De resto, o mercado irá funcionar de forma fluida e continuará, do nosso ponto de vista, a aumentar a oferta, que é essencial. Não abdicamos das ofertas sociais. Aliás, ficou claro ontem na apresentação, também não ouço ninguém pegar nisso, mas eu fiz questão de enfatizar que, repare, nós em um ano e meio, investimos em tudo o que são apoios sociais às rendas, ou seja, Porta 65, 65+, PAER, tudo isso, mais de 106 milhões de euros. O Partido Socialista, em 8 anos, investiu 150 milhões. Eu repito, num ano e meio, mais de 106 milhões de euros. E o Partido Socialista, em 8 anos, de cerca de 157 milhões de euros. É manifestamente diferente aquele esforço que estamos a fazer versus o esforço do passado. Já que fala das oposições, estas medidas, este pacote ainda vai ter de ir ao Parlamento. Quer dizer, qual é a garantia de que estas medidas não esbarram no Parlamento e nas oposições? Nenhuma. A resposta direta é nenhuma garantia. Mas o Governo tem que governar. Nós vivemos num Estado de Direito. Podia ter sido negociado, não é? Não podia. Não é assim. Mas nós temos um programa de governo. Contato? Nós temos um programa de governo e queremos dizer aos portugueses: este é o nosso programa de governo. Esta é a nossa agenda. Uma agenda reformista. E é clara. Se esbarrar na Assembleia da República, cada um que tomar essa posição na Assembleia da República tem que assumir as suas responsabilidades. E depois, sim, teremos que passar para uma fase de negociação. Isso é um facto. Agora, o Governo não abdica das suas convicções. Não abdica do caminho que temos que trilhar. Não abdica de oferecer mais casas aos portugueses. Não abdica de enfrentar de frente o desafio da habitação. Não abdicaremos e nada nos parará no sentido de dar mais casas aos portugueses e mais casas a custos moderados. Ainda em relação às medidas, no caso do IVA a 6% para a construção, que era uma coisa que o setor vinha pedindo há muito tempo, o Governo também deverá ter de contar com o apoio da Comissão Europeia, que tem sempre demonstrado alguma resistência à aplicação de taxas reduzidas. Esperam contar com o apoio de Bruxelas? Também, desculpe, eu hoje não quero corrigi-las sempre, mas não é verdade. A Comissão Europeia prevê, para o conceito de affordable housing, que é lato, uma taxa reduzida de IVA. Aliás, já existia a taxa reduzida de IVA para o HCC, 6%. Sim, mas aqui nós estamos a falar de affordable housing, de habitação acessível. Estamos a falar de habitação moderada, que é, como vimos, um conceito um bocadinho diferente de habitação acessível. Não, mas o affordable housing é só perceber o conceito que está na Europa toda e, portanto, é fluido, como lhe disse. E reafirmo. E o conceito Desculpe de corrigi-la mais uma vez. habitação moderada em Portugal será o mesmo que na Europa? Não, é aquele que cada governo definir. E a Comissão Europeia é clara nisso. E, portanto, desculpe corrigi-la outra vez, a Comissão Europeia é clara no conceito de affordable housing. E, portanto, para nós, affordable housing em Portugal é um conceito mais lato. E, portanto, acreditamos que não teremos essa batalha pela frente. É clara a nossa posição. É uma posição de reduzir o IVA para quem constrói até um limite. Porquê 648 mil euros? E 648 mil e 22 euros. Porquê? Precisamente porque acreditamos, repare que a isenção do IMT jovem estava até aos 324 mil a zero e depois progressivamente até aos 648 e 22 mil euros. E, portanto, aplicámos os mesmos critérios. O IMT jovem foi um sucesso, 55 mil jovens já acederam, com um ticket médio de transação
apartamentos, fogos a serem transacionados em média a 195 mil euros e, portanto, não foi uma medida para os jovens ricos, não foi uma medida especulativa e, portanto, foi uma medida que serviu de facto o propósito pelo qual foi desenhada e hoje 55 mil jovens já acederam a essa iniciativa. O Governo já fez as contas à perda de receita fiscal com estas medidas e como é que essas perdas vão ser compensadas? Porque o Primeiro-Ministro ontem, por exemplo, disse que o excedente orçamental não vai ser afetado por estas contas. Que contas é que já foram feitas? Foram todas, naturalmente. Sim. O Governo é de contas certas, mas o Sr. Primeiro-Ministro ontem, também, no final da sua intervenção, teve a oportunidade de dizer que nas próximas semanas irá apresentar o cenário macro fiscal que corrobora as contas certas perante as opções de descida de impostos que efetivamos. Como sabe, já aprovámos a redução de IRC na Assembleia da República, agora são esta redução de impostos e o Sr. Primeiro-Ministro nas próximas semanas irá apresentar esse cenário macro. E qual é que é a sua previsão portanto, para a perda de receita fiscal neste caso? Como lhe disse, não vou antecipar aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro vai apresentar ao país e, portanto... Mas o número já existe. Naturalmente, acha possível que um governo possa decidir em sede de Conselho de Ministros sem saber a quantas anda? Em Portugal seria possível no passado, agora não é possível, certamente. Há uma outra medida que também foi apresentada ontem relativa ao agravamento do IMT para casas compradas por não residentes. Qual é que será a dimensão desse agravamento? Não tivemos muitos detalhes sobre essa medida. Também não posso dizer, eu ontem fui claro isso nos briefings e nas entrevistas que dei e, portanto, também a seu tempo será revelado o limite para o qual o IMT será atribuído. Ontem não ficou clara uma questão que eu acho que podia também, já agora para o IVA a 6%, eu não concluí esse raciocínio, que não ficou claro que a autoconstrução também estaria envolvida. E está, portanto, nós se construímos a nossa própria casa, também teremos, com limites que estão a ser definidos, também teremos acesso ao IVA a 6%. E já que fala do IVA a 6%, haverá algum outro critério para além dos preços, para que estes projetos de construção possam beneficiar do IVA a 6%, por exemplo, condições de habitabilidade, áreas úteis mínimas, questões de eficiência energética, ou é apenas o preço? Apenas preço. Qualquer projeto de construção? Simplificação. Seja qual for as suas características? Qualquer projeto de construção para vender até 648.022 euros terá IVA a 6%. Como sabe, hoje a legislação já obriga um conjunto de critérios energéticos, de sustentabilidade e, portanto, esses são vertidos na lei geral. Aqui, os incentivos são dados a todos os que forem para mercado abaixo de 648.022 euros. Em relação ao IMT, as casas compradas por não residentes estarão sujeitas a um agravamento? E qual é que será a dimensão desse agravamento? A Rafaela já perguntou isso e eu já tive a oportunidade de dizer que ainda não está definido. Sim, mais à frente. Mas aproveito também para perguntar se há outras medidas pensadas para desincentivar a compra de casas por não residentes. Não. Está circunscrito. Nós não queremos abafar o mercado dos não residentes. Portugal é um mercado apetecível, continuará, mas quisemos sinalizar que os não residentes, repare, não estamos a penalizar aqueles estrangeiros que vêm para Portugal viver e que passam a ser residentes e pagam impostos aqui. Esses não estão abrangidos pela medida. São aqueles que compram cá casas de férias e, portanto, são só esses. Só que quisemos sinalizar que esses também têm que ajudar ao esforço nacional para a habitação. E, portanto, esse esforço nacional advém desse agravamento do IMT para ajudar a este esforço. Olha, estávamos há bocado a falar de equilíbrio, também é isso. Como é que conseguimos pagar estas medidas todas? Também pedindo contribuição a vários outros contribuintes para o pleonasmo que possam atribuir valor para podermos equilibrar as contas. E, portanto, é simbólico, se quiser, não vamos pôr em causa o mercado, mas queremos que haja essa redistribuição justa da riqueza. E este agravamento abrange entidades coletivas, por exemplo, fundos de investimento, empresas... Está a ser definido ainda e, portanto, eu não quero dar detalhes finos sobre aquilo que está a ser desenhado pelas finanças. Ok. O Governo anunciou também uma linha de garantia para financiar 133 mil habitações públicas. Como é que o Governo chega a este número? O que é que está aqui incluído? Estão incluídas todas as estratégias locais de habitação. As estratégias locais de habitação desenvolvidas pelos municípios... Inclui também as casas, habitações já previstas pelo anterior Governo. Esta garantia bancária dos 2,5 mil milhões de euros, a garantia pública, só vai financiar a diferença entre as 59 mil e as 133, já que as 59 mil já estavam financiadas. 36 mil a 100%
e até aos 59 mil, 60, 40. Esta garantia agora vai financiar as restantes, vai financiar os municípios para fechar todo o ciclo de financiamento das 133 mil. Repare, o Partido Socialista, isto de facto é algo irónico, o Partido Socialista, para além de ter deixado 26 mil casas subfinanciadas, só deixou dinheiro para 16 mil, faltavam 800 milhões de euros, coisa pouca, enchia a boca dizendo que garantia aos municípios todo o financiamento para as 133 mil casas. Ora deixou zero. Deixou zero. Eu repito, zero. Não deixou dinheiro nenhum para financiar as 133 mil. Esse número não está em lado nenhum. O último relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR fala em 143 mil situações de indignidade habitacional que já foram identificadas. Portanto, no limite seriam 143 mil casas. De onde é que vêm as 133? Como é que o Governo chegou a esse diagnóstico? Não é esse diagnóstico. Quem chegou a esse diagnóstico são as estratégias locais de habitação. As estratégias locais de habitação identificam 143 mil porque viu famílias. O número onde? Vi o número no último relatório de julho da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, que analisa todas as estratégias locais de habitação. Não, deixe-me dizer-lhe. Portanto, quem analisa as estratégias locais de habitação é o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Que transmite a informação que é o IRU. à E, portanto, CNR. eu repito o número. Convinha vermos números sobre habitação com quem sabe de habitação. O PRR não sabe de habitação. O PRR sabe de muitas coisas, sabe uma pequena componente da habitação, como sabe, só está a financiar 26 mil a 133 mil. E, portanto, o número eu repito. Os dados foram transmitidos pelo IRU. Eu repito, 133 mil. Não é esse o número está errado. Pronto. Está errado e, portanto, vamos continuar com um número de casas financiadas abaixo das reais necessidades do país. Que é o que tem acontecido. Eu repito, 133 mil. E repito, antes tínhamos financiado zero. Este governo financia 133 mil. Ainda que tivesse a razão naquilo que está a dizer, é muito típico português estarmos agora a financiar 133 mil e estarmos preocupados que não conseguimos financiar 10. Mas ainda assim, repito... 10 mil famílias ainda assim, repito, 133 mil. A linha de crédito de 1.300 milhões de euros assinada com o BEI vai servir para financiar até 12 mil casas com preços acessíveis. Haverá construção nova e também realização. Como é que divide este financiamento e quantas serão, de facto, casas novas que farão aumentar o parque público habitacional? Das 12 mil, portanto, essa é outra novela interessantíssima do Partido Socialista. A I05, que é uma das rubricas do PRR, o PRR não tinha só os 26 mil e não tinha só os 133 mil. Tinha outras rubricas. E, portanto, tinha uma rubrica que era a I05, a habitação para arrendamento acessível. Promoção direta do IRU, em articulação com protocolos com as CIMs e com as câmaras municipais. Ora, as CIMs e as câmaras municipais, mais uma vez aqui, foram muito para além daquilo que era o objetivo inicial. E apresentaram 12 mil candidaturas. Ora, o PRR tinha previsto 6.800. Ora, não deixaram dinheiro para as 6.800, nem deixaram dinheiro para as 12 mil. Muito pouco para as 12 mil. E, portanto, o Governo o que é que teve que fazer? Mais uma vez, para além de todos o resto que já tínhamos colocado em cima, os tais 10 mil milhões de euros, 4 mil milhões de euros nas estratégias e por aí fora, tivemos que agora encontrar 1.340 milhões de euros do BEI, mais 511 milhões de euros de Orçamento de Estado com participação nacional. Porquê? Porque o BEI só financia 75%. Porque, mais uma vez, as 12 mil casas não estavam financiadas. Portanto, o Governo financia as casas do PRR que estavam subfinanciadas no I01, financia as casas da I05 que estavam subfinanciadas para arrendamento acessível, também com o Orçamento Geral do Estado, 511 milhões de euros. Repare que isto é muito má gestão. Tantos milhões de euros subfinanciados e tantas casas subfinanciadas e algumas sem financiamento nenhum. É má gestão demais e os portugueses não podiam continuar e nós fizemos este esforço coletivo. Se bem me recordo, as 6.800 casas do parque público a preços acessíveis do PRR tinham sido reduzidas para 3.500 a meta do PRR. Foi este governo que decidiu reduzir. Não, vou-lhe explicar. Eu não consigo perceber a diferença de 6.800 para 3.000. Eu vou-lhe explicar. 6.800 que não tinha dinheiro para construir. Que não havia dinheiro para construir. Ou seja, o que é que aconteceu? Os municípios não conseguiram começar a construir as casas. E, portanto, os municípios e as CIMs foram dizendo: nós agora não vamos cumprir a meta do PRR. Mas o Governo não quis saber. O Governo o que é que disse? Não interessa se cumprem ou não cumprem, nós vamos pagar todas. E, portanto, lá está mais uma vez, o PRR paga uma parte muito ínfima do esforço nacional. O PRR vai pagar, que os portugueses saibam, que nos estão a ouvir, 16 mil casas das 26 mil e vai pagar 3.500 das 12 mil. Portanto, é uma grupo
do total de casas que o Governo, e quando se diz o Governo não sou eu que vou pagá-las, somos todos nós, é um esforço coletivo nacional para pagar quase 150 mil casas, porque são as 133 mil mais as 12 mil e, portanto, são quase 150 mil casas que o Governo está a financiar. Mas a pergunta da minha colega é quantas são construção nova que vão fazer Praticamente 90% são construção nova, dessas 12 mil. Ok. Passando para rendas, as rendas em vigor vão estar sujeitas a uma atualização máxima de 2,25% em 2026. Haverá alguma medida de apoio aos inquilinos de forma a mitigar este impacto? A medida de apoio aos inquilinos foi apresentada ontem uma, que é a maior dedução em sede de IRS, passar de 700 para 1.000 euros. Ou seja, os portugueses em média vão ter no bolso todos os meses mais 100 euros, ou 90 ou 80 euros em média. E, portanto, essa foi uma medida direta ao bolso dos inquilinos. A questão do teto das rendas e toda a política do NRAU, do novo regime de arrendamento urbano, como o Governo disse ontem, e o Sr. Primeiro-Ministro teve a oportunidade de dizer, e eu próprio, até dezembro nós tencionamos apresentar o nosso modelo do NRAU, alterar regras, por exemplo, nas heranças indivisas, resolver anacronismos na lei dos condomínios, na mediação imobiliária, ou seja, há um conjunto de temas que ainda não foram abraçados nas medidas apresentadas a semana passada e esta semana, que nós tencionamos até ao final do ano apresentar a nossa visão e as nossas propostas para essas medidas. E, portanto, claro que são trabalhadas com o Ministério da Justiça, estão a ser trabalhadas com o Ministério da Reforma do Estado, com o Ministério da Presidência, com o Ministério das Finanças e, portanto, há aqui uma multiplicidade de ministérios que estão a trabalhar em conjunto para encontrar soluções, por exemplo, para aquilo que nós chamamos a caderneta única do edifício, a questão das heranças indivisas, que em Lisboa e cidades mais antigas temos heranças indivisas que colocam edifícios devolutos durante décadas sem poderem ser utilizados, porque os herdeiros não chegam a acordo. Dimensões destas que nós temos que resolver. Para além do Fundo de Emergência de Habitação, que será constituído também até ao final do ano, que vai ser mais abrangente do que a proposta que existia do LIVRE, e o seu dono, a proposta do Fundo de Emergência Habitacional é do LIVRE, no Orçamento de 23, e, portanto, nós iremos cumprir, como já o dissemos, vamos alterar o âmbito, vamos alargar o âmbito do Fundo de Emergência de Habitação, mas em dezembro falaremos, não vamos antecipar agora nada. Voltando atrás ao que eu perguntei, não há qualquer tipo de medida para mitigar a atualização de 2,25%? Diretamente? Repito, diretamente. Há uma medida de dedução fiscal que coloca 100 euros em cada bolso dos inquilinos. O teto das rendas que referiu refere-se aos 2%, que vão de facto ser eliminados? Não lhe vou antecipar. Portanto, estamos a avaliar. Foi noticiado que vai ser eliminado. Foi? Foi. Não sei como, porque o Governo não falou no assunto. Ok. Não está decidido? Não está decidido. E, portanto, o que o Governo disse é que até dezembro vai revisitar o NRAU e vai perceber aquilo que está mal, aquilo que está bem, em diálogo estreito com as associações de inquilinos, com as associações de proprietários, com as câmaras municipais e perceber aquilo que tem que mudar. E mudaremos e apresentaremos nessa altura. Qualquer anúncio de fim de teto de 2% ou continuidade é absolutamente extemporâneo. Querem alterar os prazos dos contratos de arrendamento e acelerar os despejos? Como lhe disse, qualquer anúncio tenha a ver com limites, tenha a ver com alterações ao NRAU, é extemporâneo. Em relação a medidas que foram apresentadas na outra semana, na semana passada, qual é que é o montante que o Governo prevê encaixar com a venda de imóveis no orçamento do Estado, na proposta de 2025? O Governo prevê arrecadar mais de 900 milhões com a venda de imóveis. Vendeu alguma coisa? Os imóveis em causa chegaram a ser colocados no mercado ou não houve procura? Não, esses imóveis que estavam no orçamento de 25 são os imóveis que nós agora tomamos a decisão de os vender. Sim. Porquê é que não os vendemos? Porque o Governo caiu em final de fevereiro, princípio de março, teve em gestão até praticamente julho e, portanto, teve impedido de fazer esses procedimentos. E qual é que é o montante agora que prevê? O que está inscrito em orçamento continua a ser os 900 milhões, mas como sabe a lei das astas públicas e da venda de património público obriga a que o Governo faça avaliações novas, porque as anteriores já estão caducadas, têm um prazo de 12 meses e, portanto, a STAM foi mandatada para fazer novas avaliações e colocar no mercado. Nós acreditamos que vamos conseguir lançar as astas públicas até janeiro de 2026. Esse é o nosso objetivo. A decisão foi tomada pelo Governo, pelo Conselho de Ministros, alienar. A STAM tem que agora fazer as avaliações daqueles imóveis, preparar os dossiês e para lançar as astas públicas até janeiro de 26. E portanto, continuamos com a expectativa do mesmo valor, ou talvez um pouco mais, depende das avaliações, daquilo que chegar e daquilo que o mercado responder a essas astas públicas. E quais é que são os fins que serão usados, estes imóveis públicos?
que serão vendidos. Depende do imóvel. Há imóveis históricos que basicamente não têm possibilidade de ser adaptados à habitação e, portanto, esses terão destino para a hotelaria ou outro tipo de serviços. Há outros que são indicados para a habitação. Portanto, há imóveis que o governo não vai alienar e vai lançar PPPs, e lançámos também um conjunto de imóveis para PPPs, e esses serão parcerias público-privadas ou parcerias público-público com os municípios, onde, durante um período alargado, 35, 45, 55 anos, poderão gerir aqueles imóveis, mas com incidência maioritária para a habitação a custos moderados, habitação a valores que estejam adequados àquilo que uma classe média precisa. E, portanto, temos esses dois tipos de produtos. Um produto que é PPPs, em que o Estado mantém a posse do património, e produtos que são asta pública, onde o Estado vai tentar maximizar o valor, e o que o Estado disse, e aqui reafirmo perante vós, que o resultado, não há receita consignada, mas é a nossa vontade política que o resultado, o produto dessas alienações seja reinvestido em políticas de habitação. Mais habitação, mais habitação, mais habitação. Portanto, o que está a dizer é que os imóveis que vão ser vendidos podem ser alocados a atividades que comprovadamente colocam pressão sobre a habitação, como o turismo. Claro que sim. Okay. Claro que sim. Quando se vende um palacete, o palacete não dá para a habitação. E, como sabe, a iniciativa privada também não faz museus. Mas há outras atividades para além de turismo e hotelaria. Num palacete, acho que há poucas. Mas a Rafaela poderá ajudar e mande-me um e-mail que tenho todo o gosto em poder analisar essas atividades. Mas deixe-me dar um exemplo. Olha, o palacete onde era o Ministério da Economia, no Lar Camões. Eu trabalhei lá há 10 anos, como sabe, fui secretário de Estado. Não me parece, apetência para a habitação não tem, é só visitar o palacete. Não estou a ver muitas atividades que justifiquem o valor daquele património, que não, por exemplo, a atividade turística ou institucional para alguma... Pois. Academia. Podemos pensar nisso tudo. Está a ver, podemos pensar nisso tudo. Está a ver. E, portanto, e a manutenção desses edifícios também se adequa precisamente a esse tipo de usos, mas isso temos que avaliar. E um edifício emblemático como o da Gomes Teixeira, a antiga presidência do Conselho de Ministros. Que fim é que gostaria de... Asta pública. O Governo votou e declarou que vai vender esse edifício. Portanto, nós recebemos uma missiva do Presidente Carlos Moedas, que está interessado também no imóvel. O Governo, eu e o Sr. Ministro das Finanças recebemos essa missiva, estamos a analisá-la, mas a decisão do Governo que foi tomada foi da alienação daquele imóvel. Porque entendemos que está numa zona de enorme pressão, que podemos maximizar o retorno e que podemos fazer muito mais casas para os portugueses fora daquela geografia, com o mesmo valor que podemos arrecadar daquela alienação. E, portanto, é a nossa política, pode-se concordar, pode-se discordar. Não tem resposta para o Presidente da Câmara. Não tenho resposta para o Presidente da Câmara. Se me permitirem só fazer uma última pergunta sobre habitação, que ajustes é que pretendem fazer aos programas de apoio ao arrendamento, que foi uma questão que já falaram há algum tempo? Sim, e que agora também já foram aprovados. Basicamente são de simplificação, ou seja, para além daqueles acrónimos todos que lhe falei, do HCC, do PAA, disto e daquilo e daquilo outro, também nos programas de apoio há para todos os gostos. É o Porta 65, depois há o Porta 65+, depois há o PAER, há o PAS, e, portanto, nós vamos simplificar, vamos tentar juntar tudo num único produto para vários tipos de utilizadores, se quiser. E, portanto, para os mais velhos, para os mais novos, para os mais necessitados, mas num único produto que possa simplificar o diálogo com os portugueses. Há pouca transparência. Repare, um produto que foi criado, que é o apoio aos senhorios. Precisamente para apoiar aqueles senhorios, foi criado pelo Partido Socialista. E, portanto, sou insuspeito. Foi criado pelo Partido Socialista para apoiar os senhorios que tinham as rendas congeladas. Aquelas rendas de 50 euros e 40 euros. Nós estimamos que estão cerca de 90 a 120 mil fogos nestas condições. Sabe quantas candidaturas tivemos? 7 mil. Sabe quantos é que usufruem? 4.800. Ou seja, os senhorios... A confusão é tanta de siglas, a confusão é tanta no mercado, que nem os próprios senhorios que podiam usufruir de uma vantagem que era recuperar parte daquilo que perdem por as suas rendas estarem congeladas, não usufruem. Nós queremos que venham a usufruir, nós queremos que esses senhorios façam investimentos nas casas para os inquilinos terem melhores casas, como sabemos não fazem investimento porque não têm rendas suficientes, e, portanto, nós queremos simplificar, tentar juntar tudo num produto único, de fácil explicação,
com poucas fórmulas, poucos acrónimos, que possam os portugueses perceber: olha, eu preciso de uma casa, estou nestas condições, tenho 35 anos, tenho 50 anos, tenho 70 anos, tenho o meu rendimento é A, B ou C, vamos embora, está aqui uma solução para mim, está aqui uma solução para eu conseguir casa. Vamos mudar de tema, vamos falar de orçamento do Estado. Diria que a viabilização da proposta do orçamento do Estado deste ano é mais fácil relativamente àquilo que foi o ano passado. Eu diria que as condições políticas são diferentes necessariamente e acredito que haja maior responsabilização dos partidos hoje sentados na Assembleia da República para que tomem uma posição no Orçamento de Estado, eu diria, mais séria, mais a favor dos portugueses e menos a favor dos seus interesses partidários particulares. E, portanto, dessa feita, acredito que seja mais fácil desse ponto de vista político. Será sempre um exercício de negociação, será sempre um exercício de cedências, mas não será obrigatoriamente ou não será necessariamente um exercício de mercantilista, de estarmos a negociar medida a medida, porque o Governo, como lhe disse, não abdica da linha do rumo que tem. E há linhas das quais... Já bastou a lição do ano passado. E há linhas que o Governo não está disponível a ultrapassar. E quais é que são? E, portanto, não vou antecipar isso. O Sr. Ministro das Finanças liderará e o Sr. Primeiro-Ministro essa agenda, mas quero só sinalizar que o Governo tem linhas claras e apresentar um orçamento na Assembleia da República, o melhor orçamento para os portugueses. E, portanto, depois, esse processo na Assembleia da República seguirá os seus trâmites. Um orçamento que não implique depois a perda do excedente orçamental ou um déficit. Essa é uma das linhas que nós não abdicamos e, portanto, o Governo continuará a ter contas certas, continuará nessa senda de não aumentar impostos, de manter contas certas, de manter superávit orçamental. Essa é a linha de rumo do Governo e essa é a linha de rumo que não abdicaremos. Há dias o líder do PS desafiou o Primeiro-Ministro a dizer se preferia ficar ao colo do Chega ou fazer caminho com os socialistas. O Governo terá de escolher um parceiro preferencial a dada altura? Não, o Governo já disse várias vezes, não tem parceiros preferenciais, não está ao colo de ninguém, está sempre ao lado dos portugueses. E, portanto, como lhe disse, olha, falei há bocado de uma medida do LIVRE. O passo verde ferroviário, como sabe, foi uma ideia inicial do LIVRE. Nós aumentámos, empoderámos a medida, mas não tivemos qualquer limitação em acomodar uma medida do LIVRE. E, portanto, e temos o mesmo exemplo para outras forças partidárias e, portanto, nós não temos parceiros preferenciais. O nosso parceiro preferencial são os portugueses. E, portanto, é com eles e para eles que nós estamos a fazer políticas públicas. Há um ano, dizia aqui neste programa, numa entrevista assim como esta, que o Primeiro-Ministro não queria negociações com o Chega por não ser um partido confiável. Chegados aqui, agora, o Chega já é um partido confiável? Não, repare, há um ano vimos as atitudes que o Chega teve. Sentou-se à mesa das negociações, depois mudava de opinião, Nós temos visto um Chega diferente, apesar de tudo. E, portanto, nós fazemos diálogo com qualquer partido que seja sério nesse diálogo. E essa é a questão. As nossas linhas limite é seriedade na discussão pública e na discussão política e, portanto, como lhe disse e repito, se o LIVRE quiser ter um discurso e um diálogo sério que o Governo terá, se o Partido Socialista quiser ter, terá, se o Chega quiser ter, terá, e é assim a nossa postura e é essa postura que manteremos, de diálogo permanente. Somos um Governo de diálogo, mas não somos um Governo que abdica da sua matriz, que abdica do seu DNA. O seu DNA, claro, é um DNA reformista, é um DNA que quer desalavancar os portugueses de um espartilho de impostos que era excessivo, quer empoderar o Estado Social que estava decrépito e sem investimento, quer fazer investimento em infraestruturas, quer garantir que a escola pública funcione, quer garantir que o SNS funciona, mas, ao mesmo tempo, percebe que só é possível pagar isto tudo se a economia crescer. E se a economia só cresce se tivermos empresários saudáveis, empresas saudáveis, capitalizadas, capazes de exportar, e por isso é que nós estamos a simplificar, a desonerar as empresas em processos de licenciamento e, portanto, esse é o nosso foco e desse não abdicaremos. A proposta de orçamento do Estado já vai ter alguma referência à operação de privatização da TAP e já existe alguma previsão de qual é que será a receita com esta venda? Em relação à primeira questão, o Ministro das Finanças falará e eu não vou abordar nenhum tema que tenha a ver com o Orçamento de Estado de forma mais concreta.
Em relação à TAP, o caderno de encargos foi publicado, estão a contar os 60 dias para a manifestação de interesse de todos os interessados. Depois o Governo fará a primeira avaliação e escolherá uma lista daqueles interessados que passarão à segunda fase da privatização, que é as propostas não vinculativas. Contará novamente 90 dias, aqui já serão 90, para passarmos para o Governo tomar novamente uma decisão sobre quais é que passarão para propostas vinculativas, mais 90 dias para a fase negocial. Nós acreditamos que o processo de privatização da TAP terá um escolhido dentro de um ano, ou menos de um ano, início do verão do próximo ano. Nessa altura teremos um consórcio escolhido, se todo o processo correr bem, repito. O Governo deixou claro, se ao longo do processo verificarmos que a venda não tem condições de, nomeadamente, as questões estratégicas do hub, das rotas, ou o valor não é aquele que nós entendemos que seja justo, em qualquer momento o Governo deixou para si a prerrogativa de acabar o processo de privatização, sem qualquer ónus. Qual é o valor que consideram justo? Também já foi claro, existem avaliações, eu e o Sr. Ministro das Finanças não quisemos ter acesso às avaliações, as avaliações estão na parte pública e serão divulgadas depois da manifestação de interesses de todos os grupos concorrentes e quando se passar à fase de propostas não vinculativas. Até lá, as avaliações que existem, porque legalmente é obrigatório, estão fechadas na parte pública. Não vamos nós colocar valores em cima da mesa baixando ou diminuindo a capacidade negocial do Governo. As buscas na TAP desta semana podem interferir com essa operação de privatização ou não tem nada a ver? Eu não fiz qualquer comentário sobre as buscas e, portanto, vou manter essa posição. Não quero fazer qualquer tipo de comentário sobre as buscas. Mas uma coisa é um comentário sobre as buscas, outra coisa é a consequência delas, não é? Tudo que seja ruído à volta da TAP prejudica naturalmente o processo de privatização. E, portanto, não faço comentários em relação às buscas per si, mas faço à volta do ruído. Olha, quando há atrasos nos voos, prejudica. Quando não há paz social na TAP, prejudica. Quando temos litigância em tribunais, prejudica. Claro que tudo o que não corre bem à TAP prejudica a privatização da TAP. Mas também tudo o que corre bem, quando a TAP apresenta resultados, é positivo. Quando a TAP é considerada por várias vezes das melhores companhias do mundo, é positivo. Portanto, temos coisas positivas, temos coisas negativas. Temos é que ter uma linha de rumo, uma estratégia, um caminho e nós seguiremos esse caminho. E tem sido positivo este processo, para além dos três concorrentes já conhecidos, a Lufthansa, a Air France, KPLM, o grupo IAG, há mais alguém na corrida que possam revelar? Tem tido procura relevante? Como dissemos, nós tivemos quase uma dezena ou mais de uma dezena de contactos no período ou no último ano e meio. Quais é que se vão materializar em propostas de intenção? Não sabemos. O que sabemos é que, de facto, a TAP é possível. Eu e o Sr. Ministro das Finanças, a partir do momento da publicação do decreto-lei, tomámos uma decisão que é não falamos com mais nenhum interessado. A partir daí, o processo, com transparência total, é conduzido pela parte pública e terá o seu escrutínio na parte pública, mas o Governo tomará decisões. Separar estes poderes também é uma atitude de higiene democrática, mas também higiene na operação. E, portanto, o Governo agora não fala com mais interessados, os interessados falarão com a parte pública e esse é o diálogo que deve existir. E essas propostas já começaram a chegar? Não, são 60 dias. O caderno de encargos foi publicado, penso que esta semana, e, portanto, são 60 dias e, portanto, eu diria que até dezembro, novembro, teremos as propostas, não é? De intenção. Vamos passar para a parte da mobilidade e para a alta velocidade. O que é que falta para relançar o concurso do segundo troço e porque é que ainda não se fez a nova autorização de despesa? O facto do Governo ter caído atrasou o processo, como é sabido, e portanto o Governo nas próximas semanas vai fechar esse lançamento da PPP2. A PPP1 está a decorrer, como sabem, e a PPP3 também já teve declaração de impacto ambiental positivo e nós acreditamos que até início do primeiro trimestre de 2026 lançaremos. Portanto, as 3 PPPs, até o primeiro trimestre de 2026, terão as 3 lançadas e isso é que é importante. Portanto, nós, com as 3 PPPs lançadas, vamos garantir que do Porto até ao Carregado teremos alta velocidade. Concomitantemente, estamos já a finalizar o processo da quadriplicação da linha do Carregado até à Gare do Oriente, que é o fechar
dessa malha. E só com esse processo é que nós conseguimos garantir 1h15, 1h20, Lisboa-Porto. E, portanto, estamos a cumprir os prazos. Houve este resvalar na PPP2. O Governo também teve quase 4 meses em gestão, ou mais, e, portanto, atrasou desse ponto de vista, mas agora estamos outra vez compassadamente a cumprir os prazos. Veja a linha da Beira Alta, que vai ser inaugurada em dezembro, no final desta semana, no final deste mês, que era o nosso compromisso, com um atraso de 3 anos, repare, 3 anos. E, portanto, este Governo tomou uma decisão clara, não há atrasos, fomos abrindo setor por setor e agora estará 100% aberta, já com comboios da CP a andarem, até ao final deste mês. E a CP já apresentou o plano de negócios para alta velocidade ao Governo? Já apresentou e o Governo já teve a oportunidade de dizer que vai cumprir com os objetivos da CP e, portanto, também levaremos a Conselho de Ministros essa intenção de adquirir o material circulante de alta velocidade nas próximas semanas. E os comboios vão a Vigo e Madrid ou ficam em Portugal? A linha Lisboa-Vigo é de Lisboa-Vigo. E, portanto, Corunha vai servir toda esta frente atlântica. Depois a frente Lisboa-Madrid é uma frente que só está para 2034, nunca antes. É uma linha diferente, é uma linha que irá até Madrid. Temos a questão da bitola, que não podemos fugir dela. Os espanhóis estão a concluir a obra até à nossa fronteira em bitola ibérica, portanto nós só podemos fazer bitola ibérica, não é possível fazer de outra forma. Era uma linha que nós até poderíamos ponderar fazer em bitola standard, bitola europeia, caso os espanhóis também o fizessem, mas já sabemos que os espanhóis tomaram a decisão de vir em bitola ibérica até à nossa fronteira e, portanto, nós teremos que fazer Barreiro, Évora-Caia está a concluir até ao final do ano, teremos que fazer até à fronteira em bitola ibérica. O que, desse ponto de vista, vai limitar é a aquisição de material circulante para essa linha, que vai ter que ser material circulante em bibitola, que possa fazer depois a mudança de bitola já em Espanha, num cambiador de bitola, mas que não vai afetar o tempo de viagem entre Lisboa e Madrid nas 3 horas, que era o nosso compromisso, e o compromisso espanhol. Ainda uma pergunta sobre compras de comboios. A litigação em tribunal atrasou os concursos, principalmente o dos 117 comboios, obrigou à reprogramação de verbas de fundos comunitários. O Governo vai mudar alguma coisa na legislação de contratação pública para evitar outros ou novos problemas judiciais? O Código dos Contratos Públicos já teve agora uma alteração, a semana passada, no tal pacote de habitação, nomeadamente para alterar as questões de concessão-construção, que estavam muito mitigadas, a questão dos limites contratuais, mas está a proceder através do IMPIC, através da pasta das infraestruturas e habitação, mas também da pasta da reforma do Estado. Estamos os dois a trabalhar em conjunto para apresentar um novo Código dos Contratos Públicos onde possa, de facto, resolver estas questões. Estávamos há 3 anos em litigância e entretanto, as condições de mercado alteraram-se e, como disse bem, agora chegámos a bom porto. O Governo já aprovou a recalendarização, o consórcio vencedor já depositou a caução e, repare, 3 anos depois a CP diz que são precisos mais comboios e, portanto, o Governo está a ponderar como é que consegue ainda acelerar mais e ter mais comboios. A CP tem soluções que estará a apresentar ao Governo e nós, a seu tempo, falaremos sobre isso, mas realmente o Código dos Contratos Públicos é altamente limitativo e não tem a ver com partidos. Eu sempre disse e defendi esta aquisição de comboios. O Partido Socialista fez muito bem em lançar esta aquisição de comboios. Infelizmente teve a litigância que teve e as condições de mercado são o que são. Uma última pergunta sobre o elevador da Glória. O IMT diz que não é responsável pela fiscalização deste equipamento. A lei que existe é do Governo de 2020. O atual Governo pensa mudar alguma coisa na lei? Sim, o incidente obriga-nos a pensar muita coisa. Repare, não é só da lei de 2020, portanto há um regulamento europeu que excepciona da monitorização do IMT e de todos os IMTs da Europa, os elevadores ou os equipamentos históricos, que é o caso, mas tivemos leis de 2020, como disse bem, e portanto é confuso esse processo. Para nós é claro que o IMT não tem competência sobre o elevador da Glória, então quem é que tem? Que autoridade é que tem? Isso é algo que tem que ser averiguado e, portanto, eu falo em nome do IMT, não falo em nome de outras entidades e, portanto, o IMT para nós é claro que não tem essa competência, mas isso não invalida que nós não tenhamos que fazer essa reflexão, sem dúvida nenhuma. Acho que o país tem que pensar, a Europa toda, mas o país em particular, como é
é que regula todas as infraestruturas, garantindo qualidade, garantindo segurança a todos os utentes de todas as infraestruturas, ferroviárias, rodoviárias, aeroportuárias, e, portanto, a regulação também tem que ser revista desse ponto de vista e estamos disponíveis para analisá-la. Agora, não podemos contrariar regulamentos europeus. Como sabe, o regulamento europeu não é uma diretiva. Uma diretiva tem transposição para o direito nacional. O regulamento não tem. O regulamento europeu ou cumpre-se ou não se cumpre. E o regulamento europeu diz claramente que o IMT não tem competência sobre elevadores, está excepcionado a elevadores ou equipamentos históricos, que é o caso. E, portanto, o regulamento europeu é para cumprir. Não há transposição para a legislação nacional. Mas onde é que fica a competência? Pois, é algo que tem que ser esclarecido. Não e, sabemos portanto, hoje. Nós temos a nossa opinião, não vou lançar na praça pública. O que eu estou a dizer é que nós estamos a repensar todo o modelo de regulação do setor para ficar claro as competências, porque acima de tudo não interessa esta guerra de quem é que é culpado. O que interessa é os portugueses que usam as infraestruturas e que têm que garantir segurança. E preocupa-nos e deve-nos refletir a tragédia que aconteceu. E, portanto, é isso que nos deve mover. E é isso que estamos a fazer. Essa alteração eventual à legislação pode ocorrer brevemente? Não, repito, para ficar claro. Sim. O regulamento, não há nenhuma legislação nacional que possa contrapor um regulamento europeu. Primeiro ponto. Portanto, nós não podemos alterar a legislação que altere regulamentos europeus. O regulamento europeu é claro. Elevadores históricos não é competência do IMT. Ponto. Portanto, aí não temos dúvidas. Em relação à legislação para todas as infraestruturas, não estou a falar do elevador da Glória, estamos a falar de todas. A ponte 25 de Abril, as autoestradas, os comboios, as passagens de nível, porque não foram só as mortes do elevador da Glória. Infelizmente, nos últimos meses, temos tido dezenas de mortes em passagens de nível nacionais. Dezenas. Só que são esquecidas porque é uma aqui, outra ali, outra ali. Mas se somarmos todas, foram mais até nos últimos anos do que no elevador da Glória. E, portanto, nós temos que pensar que as passagens de nível não é possível continuarmos a manter passagens de nível como temos, nem automatizadas nem outras, e por isso é que a IP tem um investimento de milhões de euros para eliminar passagens de nível. Então, portanto, como é que é possível clarificar a responsabilidade? Isso, o governo, isso não é uma discussão que vou ter aqui, é uma discussão que o IMT está a ter, que a AMT está a ter e que nós estamos a redefinir todo o setor. Mas, portanto, a discussão tem que ser a nível europeu ou pode ser apenas... Também tem que ser a nível europeu, para as dimensões a que o regulamento tem jurisdição, para as dimensões que o regulamento não tem jurisdição e é a diretiva que transposta para o direito nacional, aí somos nós a transpor a diretiva e adaptar ao nosso modelo. Como lhe disse, repito, no regulamento europeu é claro a competência ou não do IMT no caso, em apreço. Mas o que interessa não é passar responsabilidades ou culpas. O que interessa é perceber como é que devemos evitar no futuro aquilo que aconteceu. Isso é que é importante. Para o Governo, aquilo que nos está a dizer, a AMT tem a responsabilidade desta fiscalização. É isso? A AMT, nem falei da AMT. A AMT é a Autoridade de Mobilidade e Transportes, que não tem competência sobre, como sabe, desde 2016, as autoridades de transportes foram delegadas em subautoridades de transportes que estão criadas nas CIMs, que estão criadas nas áreas metropolitanas ou em municípios. E, portanto, a AMT é uma coisa diferente. Outra coisa é o IMT, que é um regulador operacional, que fiscaliza, que faz monitorização e que, portanto, que faz monitorização da ferrovia toda nacional, de rodovia, faz a monitorização, por exemplo, das concessões rodoviárias, das cartas de condução, da homologação de carros. Portanto, o IMT é esse regulador operacional que tem essa gestão toda e é diferente o IMT da AMT. Portanto, eu não disse que a AMT tinha que fazer essa fiscalização, até porque não é competência da AMT. Sim, então mas, para o Governo é claro de quem é essa fiscalização, ou não? De quê? A fiscalização de elevadores, de aparelhos como o elevador da Glória. Eu não consigo perceber, a pergunta já foi feita 3 vezes, mas eu respondo outra vez. Certo. O regulamento europeu não pode ser alterado nem transposto. O regulamento europeu é para cumprir. O regulamento europeu diz que os elevadores históricos, os equipamentos históricos, não estão sob a alçada da monitorização do IMT. E, portanto, para mim é óbvio. Mas só nos está a dizer de quem é que não é a responsabilidade de fiscalização. E nós estamos a perguntar de quem é que é. Não, a pergunta da Susana não foi essa. A pergunta da Susana é se o IMT tinha ou não. E eu estou-lhe a dizer que o IMT não tem. A de quem é aquilo que se tem que averiguar no âmbito das investigações que estão a decorrer. Portanto, não sabemos que é essa a resposta.
Está terminada esta Hora da Verdade extra com o Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, a quem agradecemos de novo ter aceitado o convite para aqui estar. Este programa teve a gravação áudio de Rui Glória e a gravação vídeo de Beatriz Pereira. Regressamos na próxima semana.